Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, futuro mestre e doutor do nosso programa. Voltamos para a nossa última aula agora do curso de Metodologia e Redação Científica aqui do nosso programa. A aula de hoje é intitulada, então, Boas Práticas na Ciência. Vamos para a nossa recapitulação. Na última aula, então, a gente viu, por onde começar a escrever o nosso artigo científico. Dei algumas dicas do que precisamos fazer para escrever um bom artigo, como escolher as revistas, e, afinal, discutimos o que são os periódicos e revistas científicas, quais são as melhores, ou como escolher que revista nós vamos publicar na nossa área, e algumas outras particularidades e diferenças de cada tipo de periódico. Então, a partir disso vimos, encontre a sua história, encontrar e entender, na verdade, a história do seu artigo. Lembrando que o texto científico conta uma história. Então, por isso que é importante que a gente encontre inicialmente a nossa história e depois entenda para poder contar essa história no formato do seu artigo. Dei algumas dicas de como construir a pirâmide lógica do artigo para facilitar a saber se você tem se você tem 2 artigos e a conectar as ideias para a escrita do seu trabalho. Partimos para a redija de trás para frente. Vimos que, como as conclusões são as principais, ou são o eixo e essência de um trabalho científico, a gente tem que começar a redação do trabalho pelas conclusões. E depois dei outras dicas de como seguir essa escrita de forma a facilitar a construção do raciocínio lógico do seu trabalho científico. Vimos o que é o processo de revisão por pares e a sua importância. Vimos também como fazer esse debate com os nossos revisores, aquela revisão por pares que a gente tem tanto medo muitas vezes, mas que é muito importante para deixar o nosso artigo mais forte, mais descomplicado, ou seja, muito mais fácil de ser entendido. E vimos, meu Deus, e agora? Meu artigo foi negado, o que a gente faz, Então, não dá para desistir. Isso foi uma coisa que a gente viu. E que a gente pode ajustar o nosso trabalho, tentar novamente, mandar para outra revista, ou mandar para uma que se encaixe melhor naquilo que a gente propôs para o nosso trabalho. E por fim, nós então verificamos como construir a carta de apresentação do trabalho, que é uma coisa que nem sempre a gente tem tanto contato durante esse processo de submissão, mas como no futuro vocês vão lidar com isso em algum momento, eu achei importante trazer isso e mostrar para vocês. É a nossa última aula, E agora? Coloquei até o bonequinho triste aqui. Não dá para ficar triste. Vamos aproveitar esse último momento para a gente discutir coisas muito interessantes. Então, a primeira pergunta que a gente vai tentar responder e conversar hoje é por que devemos ter boas práticas na ciência? E, a partir dessa pergunta, vou mostrar para vocês um pouco sobre a Declaração de Singapura, que está relacionada com a integridade na ciência, seus princípios e suas diretrizes. Citar alguns principais problemas de má conduta na ciência, listar algumas delas e incluir nelas, então, o plágio. E depois a gente vai caracterizar os tipos de plágio e como evitar esse plágio. Como o plágio está muito relacionado com as citações, vou dar algumas dicas de como fazer as citações num trabalho científico e como deixá-las de forma a evitar que o seu trabalho, que as suas frases contenham frases plagiadas. Vamos começar então. Por que boas práticas na ciência? Vimos que a ciência, e discutimos que a ciência é algo extremamente importante para a vida da sociedade, para a nossa vida e para a vida humana. E essa relação entre ciência e ética e as boas práticas é um desafio que vem sendo colocado nas últimas décadas, especialmente na metade do último século.
A ciência, então, é essa rede de conhecimentos que eu sempre falo, quase toda aula eu falo, e ela é muito importante para a construção dos conhecimentos. E o conhecimento é poder, não é verdade? Direto ou indireto. E ele exerce um poder sobre a vida humana. Então, toda a importância que a ciência tem para a nossa vida e para a sociedade é a melhor justificativa do porquê nós precisamos ter boas práticas na ciência. A gente tem que lembrar que nós somos humanos, estamos sujeitos a erros, sejam eles conscientes ou inconscientes. Essas boas práticas das quais nós vamos falar, elas visam fazer com que a construção e a obtenção do conhecimento, nesse sistema da ciência que nós vemos discutindo desde sempre, seja reduzido, então, desses erros, né? Ou seja, que a gente não tenha tantos erros ao longo desse processo. Tudo bem, né? A gente não quer alcançar, é até presunçoso dizer que a ciência pretende alcançar e chegar a verdades absolutas. Mas mesmo assim, ela ainda pode incorrer em erros. E foi por isso mesmo que em 2010 ocorreu a famosa Declaração de Singapura. Na verdade, foi a segunda Conferência Mundial de Integridade na Pesquisa, também conhecida como Declaração de Singapura, a qual vocês podem encontrar o link nesse site da conferência. Você pode verificar depois esse documento que foi estabelecido, e eu vou comentar um pouco sobre ele agora. Ele está traduzido para o português e está aqui. Ou vocês podem baixar também utilizando o QR Code que eu coloquei aqui no nosso slide, na nossa apresentação. Então, essa declaração, ela estabeleceu 4 principais princípios de integridade à pesquisa. O princípio da honestidade em todos os aspectos, da responsabilização na conduta da pesquisa, respeito e imparcialidade dos profissionais, um trabalhando com os outros, e a boa gestão em pesquisa. Então, tudo isso favoreceria ou favorecerá o desenvolvimento da pesquisa com integridade, que a gente mantenha essas boas práticas. Além disso, ela também sugeriu que os pesquisadores agissem com integridade, assumindo a responsabilidade pela confiabilidade da sua pesquisa, cumprimento das regras, devendo estar cientes, então, das regras e políticas de pesquisa e quais etapas que eles vão seguir em cada uma delas. O método de pesquisa, então, a gente tem que seguir o método científico apropriado, com todos os princípios que vão embasar as nossas principais conclusões. A pesquisa deve ser, então, documentada. O pesquisador deve manter as documentações de forma clara, objetiva de suas pesquisas, para que ela possa ser averiguada sempre. Os resultados devem, então, ser compartilhados com a comunidade científica. E a gente tem que seguir os princípios básicos de autoria, então, que a gente vai comentar nos próximos momentos e nos próximos slides. Cada pesquisador deve assumir a plena responsabilidade das suas contribuições em cada uma de suas publicações. A publicação científica deve passar, então, por revisão por pares, e isso foi mais reforçado ainda durante essa conferência. Os autores têm sempre que verificar os conflitos de interesse, seja eles entre pesquisadores, entre instituições e etc. E também a gente tem a obrigação como pesquisador de notificar práticas de pesquisas conhecidas ou denominadas de irresponsáveis. Além disso, responder a essas alegações de práticas irresponsáveis caso a gente seja, então, atuado ou encontrado fazendo alguma coisa dessa. E a sociedade tem que favorecer, ou os cientistas têm que favorecer, ambientes de pesquisa em instituições.
Então, auxiliar a sustentar esses ambientes, incentivar essa integridade na pesquisa, através de políticas de educação, políticas que normatizem isso, que eles tentaram fazer também ao longo dessa conferência. Além disso, verificar as considerações sociais que a pesquisa vem trazendo para a sociedade. Então, todos esses princípios que eu falei para vocês, eles estão nesse documento, e depois vocês vão poder também acessá-lo, ler com mais calma, se inteirar mais, mas em linhas gerais são esses que eu acabei de mostrar para todo mundo aqui nesse slide. Baseado nisso, trouxe aqui, então, os principais problemas de má conduta que nós enfrentamos e nós observamos na ciência de uma forma geral. Então, uma delas é a autocitação abusiva. Isso já é também bastante criticado, essa questão da gente querer se autocitar, né? Então, é uma prática bem comum em muitos grupos de pesquisa. Olha, você tem que colocar o artigo às vezes o orientador fala, não esquece de me citar, né? Porque isso é bom para a gente tem que ser citado, é algo importante para a carreira do cientista. Só que quando essa autocitação começa a ser abusiva, ou seja, você começa a citar seus próprios trabalhos, sem realmente haver a necessidade de citá-los, isso passa a se tornar um problema. Outro grande problema é a fabricação ou invenção de dados, ou mesmo falsificação de dados. Isso é bem comum em alguns grupos, em alguns países, em algumas regiões do mundo, mas a gente tem que combater sempre. E o plágio e o autoplágio. E o plágio é um dos problemas mais comuns que a gente pode citar, porque muitas vezes a gente não sabe como evitá-lo, ou pensa que sabe, mas vocês vão ver que às vezes é tão sutil a diferença do que é plágio e do que não é. E o autoplágio também é um outro problema que muitas vezes a gente não consegue verificar ou visualizar da forma mais adequada. Um outro grande problema que a gente observa muitas vezes nos trabalhos científicos ou como má conduta científica é a questão da autoria dos artigos. Então, muitas vezes, ou vocês já devem saber, o primeiro autor de um artigo científico, ele é o que concebeu a ideia ou o que escreveu aquele artigo. E, junto com o orientador, muitas vezes, a gente fica naquela dúvida, mas quem vai fazer parte da coautoria desse meu trabalho? O Gilson Volpato, no seu livro, ele sugere algumas diretrizes para a gente escolher a coautoria de quem vai fazer parte dos nossos trabalhos científicos. E ele sugere, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso agora. Primeira dúvida que a gente fica quando a gente vai colocar alguém na coautoria do trabalho é: será que a gente pode, então, pagar favores com autoria científica? Ah, você me emprestou um equipamento, você me deu um reagente, né? Então eu vou te pagar um favor, podemos dizer assim, eu te coloco no meu trabalho e você me empresta seu equipamento. Não, então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Autoria científica é uma coisa, emprestar o seu equipamento configura uma colaboração com outro autor. E a gente tem que ter bastante cuidado nisso, porque isso forma as famosas quadrilhas, né? Ou então autoria de formação de quadrilha, como alguns grupos e alguns pesquisadores gostam de chamar também. Então é importante a gente lembrar que os autores, eles se responsabilizam por tudo que está escrito ali naquele artigo científico. Eles são considerados arquitetos, como diria Gilson Volpato, da construção dessas propostas de estudos, das principais generalizações que vocês fizeram. Então, um autor, ele tem que ser apto a defender a essência do seu trabalho, mesmo que ele não conheça todos os detalhes técnicos.
mas ele tem que participar intelectualmente, contribuindo com aquele trabalho científico. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado com a autoria dos trabalhos. Eu tenho tentado, sempre que possível, instigar isso nos meus alunos. E uma outra coisa que eu faço sempre é, se alguém me convida para... Se eu ajudei alguém em algum trabalho científico, identificando algum parasito, por exemplo, dando alguma outra contribuição, e aquela pessoa me convida para ser coautor, eu falo, não, vamos com calma. Vamos ler, posso ler também, posso contribuir, posso ficar a par dessas ideias. Então, eu acho que é o mínimo que a gente deveria fazer como cientista e como pesquisador também. Então, essas são algumas diretrizes que a gente tem que ter bastante cuidado, saber separar quem é autor, quem é colaborador, que são aqueles que auxiliam ou que coletam, às vezes, os dados, e quem vai para os agradecimentos do trabalho. Então, isso são coisas que a gente tem que sempre ponderar, mas, óbvio, existem políticas e mais políticas dentro das universidades, nós sabemos, dentre os grupos de pesquisa, e isso você também muitas vezes tem que respeitar. Mas, afinal, o que é o plágio? Então, coloquei a definição do dicionário, aqui só para a gente ter conhecimento. No dicionário diz assim: ação ou efeito de plagiar, de expor ou de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse de sua própria autoria. A apresentação de alguém que alguém faz de algo como se fosse de própria autoria, quando na verdade foi criado ou pertence a outrem. No meio acadêmico também, muitas vezes, a apropriação indevida das ideias ou da produção intelectual de outra pessoa ou de outra instituição. E existem duas grandes subdivisões, ou dois tipos de plágios maiores, assim podemos dizer, e a gente vai falar depois dos tipos mesmo de plágio, que é o plágio intencional, quando você faz sabendo que você está cometendo plágio, e o plágio não intencional, quando é o que a gente muitas vezes acaba fazendo na maioria dos trabalhos. A gente não percebe que o plágio está ali devido a ser algo bem discreto. E a gente tem que ter bastante cuidado e vamos falar como evitar isso nos próximos momentos da nossa aula. O que é importante a gente ressaltar é que o plágio ele é considerado crime de acordo com a nossa Constituição Federal. E se você faz o plágio intencional ou não intencional, você vai ser julgado tanto pela lei como por outras pessoas da mesma forma. E a gente tem que ter bastante cuidado também com relação a isso. Então vamos lá para os tipos de plágio. Então, dentre os tipos de plágio, eu destaquei 3 principais, que é o plágio direto ou integral, que significa a cópia literal de um trecho de uma obra, sem dar os devidos créditos, ou seja, sem fazer a citação, e vamos falar da citação posteriormente. E trouxe também um exemplo, como a gente identifica um plágio integral. Então, no livro Volpato 2019, encontramos a seguinte definição de hipótese. Hipótese é uma resposta a uma pergunta, mas que ainda não foi testada. Portanto, é sempre uma afirmativa. Quando é testada, sua corroboração ou sua negação se transforma na conclusão. E aí o professor vem e pergunta para o aluno, o que é uma hipótese? E esse aluno vai e responde. A hipótese é uma resposta a uma pergunta, mas que ainda não foi testada. Portanto, é sempre uma afirmativa. Quando é testada, sua corroboração ou sua negação se transforma na conclusão. Ou seja, literalmente, você pegou as palavras do autor e jogou na resposta, então isso é considerado um plágio. O plágio transliteral ou de paráfrase é quando você está parafraseando outro autor. Então você vai parafrasear um texto sem citar a fonte, sem explicando com as suas próprias palavras. Um exemplo. Então, nesse livro Volpato 2019 ainda, Ciência da Filosofia, a publicação,
existe a seguinte frase: as evidências empíricas são quaisquer informações que existam no mundo e que nos chegam a consciências trazidas pelo nosso sistema sensorial. E o aluno, e eu faço a pergunta, um exemplo de novo da pergunta, o que seriam as evidências empíricas? Aí o aluno responde: podemos considerar como evidência empírica aquelas que são captadas pelos nossos sentidos e nos trazidas à consciência. Ou você coloca essa definição, por exemplo, no seu trabalho científico, sem citar o Volpato no final. Então, isso também é considerado um plágio transliteral ou um plágio indireto. E aí a gente também sempre fica naquela dúvida, mas eu estou lendo ali o artigo daquele autor e ele já parafraseou. Então, ou seja, se o texto original já está parafraseado de outras fontes, eu posso copiar ou eu posso citar? Também não, também é considerado plágio. A gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai usar citações ou usar informações de um trabalho científico, para a gente não usar informações que os autores inserem na introdução do seu trabalho. Se ele insere na introdução do trabalho dele, quer dizer que aquelas ideias são daqueles autores que eles citam, e não ideias próprias daquele autor. Sempre que a gente for citar, é uma dica boa, sempre que você for utilizar um trabalho nas suas referências, utilize-o porque ele trouxe conclusões novas, ou seja, a ideia que ele produziu, ou a ideia que ele está falando, ou que você gostaria de utilizar sobre aquele trabalho, encontra-se na discussão ou nas conclusões daquele trabalho. O outro tipo de plágio é o autoplágio, que consiste em reciclar um texto próprio publicado anteriormente em pequena escala, como reutilizar um parágrafo ou uma seção do material e métodos do trabalho, que é algo relativamente comum que a gente faz, ou em maior escala, como publicar o mesmo periódico em 2 artigos, ou o mesmo artigo em 2 periódicos diferentes. Tá? Então, isso é a definição que está aqui do Panther 2020. A gente tem que ter bastante cuidado com o autoplágio, porque às vezes a gente faz isso num trabalho. Ah, não, vou reutilizar aqui um texto, vou fazer aquele recorte de jornal, aquela coxa de retalhos, acaba pegando frases ou parágrafos, e a gente tem que ter bastante cuidado com isso também. E como evitar, então, esse plágio? Fazendo a citação. Então, a citação é a principal forma da gente evitar o plágio. Então, a citação é uma referência a qualquer item, como um livro, um site, um autor, que identifica a fonte de onde o trabalho completo pode ser encontrado e dá crédito ao seu criador. Então, a citação nada mais é do que você dar crédito das ideias para as pessoas que tiveram aquelas ideias. E por que você tem que citar? Então, primeiro, para dar o devido crédito, para demonstrar a originalidade do seu trabalho, ou seja, você vai mostrar que as suas ideias ou aquilo que você está pesquisando ainda não foi pesquisado por outras pessoas, mostrar a origem da sua ideia, embasar as suas ideias, dar credibilidade ao seu trabalho científico e fornecer também a localização da origem dos estudos para o seu futuro leitores. Evitar a culpa por imprecisões ou pesquisas falhas de outras pessoas e evitar, então, o risco de plágio, que é um dos principais que a gente comentou aqui. Então, como a gente cita as fontes? Né? Então, primeiro você lista, você pode listar com forma de notas de rodapé, você pode... Existem vários tipos diferentes de citação que vocês já conhecem, elas estão lá no nosso manual. E outra pergunta é, quando eu tenho que citar? Então, sempre que você mencionar, parafrasear ou usar ideias de outro trabalho científico. Isso também é super importante. E quais são os principais equívocos que nós cometemos ao realizar as citações? Então, existem alguns problemas que surgem quando a gente faz citação, e o primeiro deles é o erro das informações.
Então, às vezes, você troca números ou você, devido ao próprio erro humano mesmo, durante a leitura você não percebe, ou às vezes você troca um autor com outro. Então, esses erros de informação a gente tem que ter bastante cuidado, mas eles acontecem. É relativamente comum, já vi vários erros de troca de números e outros detalhes, né, durante a citação. Existe também um viés de interpretação do autor que está escrevendo o trabalho. Então, às vezes, ele interpreta da forma como ele acredita que é aquela ideia ou que aquela frase está posta e põe no seu trabalho científico. Também na introdução ou até mesmo durante a discussão e a argumentação das suas ideias. E tem também um outro grande equívoco que os autores cometem, que eles chamam de síndrome do autor preguiçoso. É aquela historinha que eu dei exemplo da introdução. Você está ali lendo a introdução de um trabalho e na introdução tem informações que embasam ou que vão problematizar e justificar o trabalho daquele autor. E ele cita, então, a literatura, certo? E você, ao invés de ir naquela fonte, buscar aquela fonte que aquele autor citou, para saber e confirmar até, às vezes, se aquela informação que ele colocou no trabalho dele é correta, você simplesmente pega aquela ideia e reaproveita. Então, é isso que eles chamam de síndrome do autor preguiçoso, é você não ir correr atrás da fonte da informação, especialmente quando você obtém essa informação na introdução do trabalho científico, e não na discussão, pegando as conclusões daqueles autores. Agora vamos para algumas dicas de como fazer a citação dos trabalhos científicos. Então, um exemplo comum de erros, podemos dizer assim, que nós cometemos e que é um exemplo que o Volpato utiliza no seu livro. Então, olha essas duas citações. A agressão depende de níveis hormonais. Silva, 1998. Esse efeito depende da época do ano. Ponto. No verão, a ação hormonal é muito mais intensa. Ponto. Um outro mesmo exemplo de citação seria esse mesmo texto, só que colocar a citação por último. Nesses casos, é super comum a gente fazer isso, porque a gente pensa, né? É um equívoco sem lógica, mas que muitas vezes a gente faz, é que a gente pensa, que se a gente colocar a citação no final, a gente vai estar dando crédito de que todas essas informações, ou dar a entender de que todas essas informações pertencem a este autor. No entanto, é importante a gente lembrar e verificar aqui que nenhum desses dois casos citados não fica lógico ou não fica explícito que o autor dessas duas frases é o Silva, ou que o autor dessas três frases seria o Silva. A gente fica achando que colocar o autor no final resolve esse problema. Só que essas frases não fazem sentido algum. Como a gente poderia, então, ajustar para que esse texto ficasse evitasse, então, essa característica, porque isso aqui poderia configurar um plágio. Então, ele dá essa sugestão aqui no livro, no próprio livro, nesse mesmo exemplo, né? Então, ele coloca, por exemplo, assim, a agressão depende dos níveis hormonais. Silva, 1998. Porém, esse estudo mostra que tal efeito depende da época do ano. Além disso, indica que a agressão é mais intensa no verão. Agora, a forma como esse texto está escrito dá mais a entender para o seu leitor que essas ideias todas aqui estão relacionadas com o trabalho de Silva. E não necessariamente o Silva também se encontra no final da frase. Ele nem precisou ir para o final da frase. Bastou você ajustar o texto, fazer com que essas ideias se conectassem de uma forma mais adequada e você resolveu o seu problema. Outra dica muito importante sobre a citação também
é aquela velha dúvida. A gente coloca o autor no início da frase ou no meio do texto, ou põe no final, entre parênteses? Qual é a melhor forma de citar? Existe diferença entre uma e outra? É importante a gente ressaltar, então é uma dica que o Gilson Volpato dá, que isso muda um pouco, colocar o autor no início ou no meio da sua frase, muda um pouco a ênfase que você quer dar nessa frase. Então, no discurso científico, é importante a gente lembrar que o que mais importa não é o dono da informação, mas a informação em si e a sustentação das evidências ou das ideias com as evidências. Então, evite dar ênfase no autor citado. E para evitar dar ênfase no autor citado, é só não fazer esse tipo de citação. Quando você inclui o autor da citação na sua frase, você está dando um pouco mais de ênfase para ele do que quando você deixa ele aqui no finalzinho separadinho por parênteses. Então, se você destaca o seu autor fora da sua frase, você está tirando toda essa ênfase. Especialmente quando a gente vai para a discussão. E na discussão é o local onde você vai estar argumentando as suas ideias, tentando mostrar que as suas ideias são válidas, as suas conclusões são válidas. Então, evite que o seu leitor tenha tanta ênfase ou queira levar a ênfase do leitor para quem você está citando. A ênfase tem que estar na informação a qual você gostaria de embasar naquele momento. Então, essa é uma dica bem legal que o Volpato dá e que vocês também podem utilizar na vida de vocês. Tranquilo? Vamos para o momento de recapitulação. Então, na aula de hoje, a gente viu que a relação de ética e ciência é um dos desafios que nós temos agora a partir dessa segunda metade do nosso século. Vimos que ao longo do nosso curso, o quão importante a ciência é para a sociedade. Portanto, por ser tão importante, as boas práticas na ciência também são imprescindíveis. Conhecemos os principais 4 princípios da Declaração de Singapura: a honestidade, a responsabilização, o respeito e a boa gestão na ciência, assim como os demais outros elementos que existiam ali dentro dessa declaração, e ela já está disponível para vocês na sala de aula do Google e vocês podem acessar pelos links que eu vou disponibilizar, que estão disponíveis no slide também. E que os principais problemas da má conduta científica, um dos principais, são, então, a autocitação abusiva, a fabricação ou invenção de dados, falsificação de dados, o plágio e o autoplágio. Em relação ao plágio, nós vimos que ele significa, né, a apropriação indevida das ideias de outros autores, e vimos que temos o plágio intencional e não intencional, assim como o plágio integral, transliteral e o autoplágio. Reforçando que o mais importante aqui é, se você cometeu plágio, independente de qual foi o tipo de plágio ou em qual categoria ele se encontra, você vai ser julgado da mesma forma. E o plágio é sim um crime. Uma forma de evitar o plágio é utilizar as citações. E a gente também viu algumas dicas de como realizar citações. Citar o autor no final da frase não garante que você não esteja cometendo plágio. Então lembre-se que a ideia do teu parágrafo ela tem que se conectar ao ponto de que você mostre que tudo que está escrito ali foi referenciado ou foi realizado por aqueles autores. Cuidado com a escrita. Sempre que possível, especialmente na discussão, cite os autores no final da frase, evitando assim a ênfase no autor e dando a ênfase na informação que você gostaria de citar no seu trabalho. Além disso,
cuidado ao citar vários processos, informações e elementos em uma mesma frase. Tente alinhar a ideia dos autores com cada uma das suas citações. Então, essas foram algumas das dicas e agradeço vocês terem assistido às nossas aulas até aqui e terem nos acompanhado. E a gente se vê numa próxima oportunidade ou num próximo curso em que a gente vai fazer juntos. Tchau, até mais. Fique em casa.